Então, já foi feito, aí o tema dessa noite é a família na obra missionária. Já foi feita a leitura, e na leitura, o nosso, como que eu posso dizer, né? Nosso trainee, aí no diaconato, ele já leu, nosso diaconato trainee, ele já leu em Atos 5:42, e ele deu foco para vocês exatamente nesse versículo, que diz assim, Atos 5:42. Aí você pode abrir aí, e nós vamos, a irmã Joyce vai colocar também ali na tela, você pode comparar com a sua versão, e diz assim, e todos os dias, no templo, diga no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Atos 5:42. Então, no templo e de casa em casa. Amém? Então, ele deu foco aí. Então, o que é importante nós entendemos nesta noite? Saímos daqui com essa verdade no nosso coração. Eu quero que você repita comigo essa verdade. Diga assim, através da minha família, multidões serão alcançadas. Através das nossas famílias, multidão serão alcançadas, irmãos. Em nome de Jesus, tá? Então, essa verdade precisa estar fixada em nosso coração. Eu não vou fazer a leitura, porque ele já fez a leitura completa. E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre qual a importância, o papel relevante que a família tem na sociedade, né? A família, ela é uma instituição divina. Não é obra do acaso. Ela é uma instituição divina, diz família. Diga assim, ou melhor, diga assim, a origem da família não é obra de acaso. Ela é uma instituição de origem divina. Então, ela é uma instituição de origem divina. E nós precisamos entender isso nesta noite. E o papel dela é um papel muito importante na sociedade. É de muita importância. E dentro dessa importância, a gente precisa incluir uma responsabilidade que é prioritária. Irmã Cida, e qual é essa responsabilidade prioritária que nós não podemos deixar de incluir? É que nós precisamos proclamar as boas novas de salvação aos perdidos. E essa é uma responsabilidade da família. E a gente precisa cuidar para que todos os integrantes da nossa família se mantenham unidos nesse propósito. A gente precisa se unir nesse propósito. Precisa se unir. Os casais precisam unir-se nesse propósito de alcançar vidas por meio da evangelização e do discipulado. O irmão Gustavo precisa sair daqui nessa noite, junto com a irmã Mari, e falar assim, amor, ou bem, não sei como é que ele chama, ou benzinho, nós precisamos nos unir, mais ainda. Nós precisamos nos unir com o propósito da gente alcançar mais vidas para Cristo. A irmã Tamara precisa sair nesta noite e dizer assim, filhas, nós precisamos unir. Dá a mão aqui, junto com a mamãe. A gente precisa unir no propósito de alcançar vidas por meio da evangelização e do discipulado. A gente precisa fazer isso, minhas filhas. A irmã Solange e a irmã Célia precisam dar as mãos e sair correndo e dizer, nós precisamos correr, irmã. Precisamos correr e nos unir, precisamos botar força aí para a gente ganhar mais membros da nossa família e discipular. Irmãos, isso é tão verdade que quem chegou primeiro a essa igreja, trazendo aí um testemunho da família da irmã Solange, foi a irmã Solange. E olha, diga-se de passagem, que o convite, eu fiz um convite, né, para a irmã Solange. Foi eu, né? Fiz um convite para a irmã Solange. Na verdade, fiz o convite para o esposo dela. Não foi nem para ela. Pois ela foi alcançada e ela trouxe um, que trouxe o outro, que trouxe o outro, que já trouxe o outro. Então, a família
tem esse propósito. E a gente precisa entender isso. E nesta noite nós vamos aprender alguns conselhos para nós colocarmos em prática das missões para toda a família. E a gente precisa desenvolver isso e praticar isso para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então, primeiro, diga assim, a minha família é uma agência missionária. Você acredita que a nossa família é uma agência missionária? Nem todos de nós podemos ir para outros países. Podemos ir fazer missões em outros países? Podemos ir a terras estrangeiras? Nem todos nós podemos. Mas tem uma coisa que nós podemos. Você e eu podemos ser missionários dos nossos próprios vizinhos e amigos. Nós podemos ser missionários entre os nossos familiares. Aí você vai falar assim, então, irmã Cida, fale aqui, me dê aqui exemplo de uma pessoa missionária da sua própria família. Irmã Solange, irmã Célia, irmã Joyce, é missionária da sua própria família. Irmão Victor Luiz. Como assim? Ué, através do Victor Luiz, quem veio à igreja? Quem pode dizer? Quem veio à igreja? De pequenininho. Através do Victor Luiz. Mateus Soares. Olha aí, Victor. Nem pensava nisso, né? O irmão Victor nem pensava nisso. Porque o Mateus Soares, ele não veio à igreja só porque ele veio. Não, ele veio porque ele é tio do Victor, mas ele está ali praticamente na mesma faixa etária. E através do Victor, que participava das atividades de criança, trazido pela mãe, que é uma missionária dele, também ganhou o tio, que está aqui até hoje. Olha como é importante. E a gente não para pensar nesses detalhes. Dá outro exemplo, irmã Cida, de um membro de família que é um missionário. Irmão, olha como nós somos missionários e a gente às vezes não pensa nisso. A irmã Joyce é uma tia missionária. Como assim? Ué, através da irmã Joyce, que trouxe os pais que estavam sem congregar, por conta da distância, ela veio, trouxe, permaneceu aqui, e agora ela traz a sua sobrinha. Ela faz missões na vida da sua sobrinha. Olha que importante. Irmã Cida, a gente não para pensar essas coisas. O quão importante é. Então, há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem pregar a mensagem aos que estão ao seu derredor. Há maneiras. Trazendo, louvando. E hoje, querendo ou não, a gente achando que, talvez algumas pessoas acham que não tem importância, mas para Deus, a vida da Valentina tem muita importância. Porque, veja bem, se Deus não tivesse levantado a irmã Joyce como uma missionária no lar dela, pode ser que a mãe dela e o pai não tivessem sido alcançados mais. Embora o pai está agora no momento distanciado, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, e nós cremos na obra que Jesus começou na vida deles, então ele é fiel para terminar, o Senhor não deixa as coisas sem terminar. Então, através da vida dela, a mãe dela permaneceu e tem a possibilidade hoje de trazer a Valentina. E mais, através da vida da irmã Joyce, ela pode me corrigir se eu estiver enganada, mas o esposo dela também foi alcançado, porque estava passando momentos difíceis também como que eu posso dizer? Momentos difíceis no servir ao Senhor, como um jovem. Ele teve suas dificuldades. Passou algumas dificuldades naquela luta
Quando a gente está naquela luta da adolescência, naquela luta da juventude, para se firmar nos caminhos do Senhor. E ele também foi trazido a este lugar, também foi feito um trabalho de discipulado, e ele também, a irmã Joyce se tornou uma esposa também missionária. Olha que coisa linda. Então, a gente às vezes não para pensar nesse trabalhar do Senhor na nossa vida. Então, gente, é muito importante. Então, vamos lá. Então, a minha família é uma agência missionária. Você precisa sair daqui sabendo disso. Amém? Depois, a família sendo uma agência missionária, nós temos algumas maneiras de cumprir essa missão. Primeiro, né, cumprir o propósito de Deus. Esse é um propósito do Senhor, do ID. E a gente precisa cumprir. Vamos ver o que está escrito aqui? Cumprindo o propósito. Pautada em princípios e valores, a família tem em sua base alguns elementos de sustentação que possibilita trazer de volta a criatura ao seu Criador. Olha que importante. A unidade, o companheirismo e, acima de tudo, o temor à palavra de Deus servirão de apoio ao êxito dessa tarefa. Então, quanto mais você e os membros da sua família se tornam tementes a Deus, olha só, mais esse temor se torna apoio para você cumprir com êxito essa tarefa. Porque quando você teme ao Senhor, você passa a ter um testemunho importante diante da sociedade. É muito importante quando uma família teme ao Senhor, irmão Gustavo. Se você se tornar cada vez mais um homem temente e a sua esposa uma mulher temente, a sociedade, ela vê você como um grande testemunho. E isso é muito importante. Então, a partir dessa noite, para cumprir o propósito de Deus, é necessário que nós, junto com os membros da nossa família e todos nós, se preocupamos em temer ao Senhor. Diga, eu preciso ser temente a Deus. Ser temente à palavra de Deus. Amém? Quanto mais você é temente à palavra de Deus, mais apoio você vai ter de cumprir com êxito essa tarefa. Irmãos, eu quero dizer para você algo importante nesta noite. Resta pouco tempo. Diga, resta pouco tempo. Fala, muito pouco tempo. Mas fala assim, mas o que me alegra nesta noite é que ainda dá tempo, é que eu tenho tempo suficiente para tirar minha família do comodismo. Amém? Vamos sair desse comodismo, em nome de Jesus. E vamos trabalhar como a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era unida não só no templo, ela era unida também para executar o trabalho de propagação do evangelho de casa em casa. Diga, casa em casa. Casa em casa. Foi o que ele enfocou lá em Atos 5:42. O trabalho de casa em casa é muito importante também. Depois a gente vai ver aqui a importância do culto em lares. Segundo, cumprindo o chamado. Então, o chamado de Deus não trata, o ID de Deus não é só para missionários. Missionários, intitulados missionário, que foi separado a missionários. Não é. É só para pastor, é só para o evangelista da igreja ou só para o presbítero. Não é. O ID de Deus, diga, o ID de Deus é uma ordem imperativa para todos os salvos. Diga, todos os salvos são convocados a cumprir a ordenança de Cristo à igreja. Todos nós que somos salvos, nós temos que estar atentos e cumprir esse ID. A irmã Joyce tem que fazer. Em toda oportunidade que ela tiver. Aquele ateliê
que cuida da beleza dos olhos, a ser um celeiro missionário ali. Ela precisa aproveitar o máximo que ela puder e ali, ó. E a gente sabe que no trabalho nós separamos. A gente tem que respeitar porque ela pode atender diversas pessoas, né? Diversas pessoas. Raça, pessoas que têm, né, infelizmente, aí, outro tipo de religião, pessoas que, né, são ateus, pessoas, enfim, né? Ela pode atender diversas pessoas, porque a gente não faz acepção de pessoas. Ela vai atender todos que forem até ali. Mas a oportunidade que ela tiver, de que ela tiver uma brechinha, ela precisa tornar ali um centro missionário. Lá em Marcos 16:15 diz, e é conhecido por todos nós esse versículo, e a gente não pode de forma alguma se eximir dessa responsabilidade. Vamos lá ver o que diz em Marcos 16:15. Olha lá. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o ide é para todos nós. E a família não pode se ausentar, não, desse ide. Ah, então eu vou sair desse ide porque não é para mim. Embora que a salvação é individual. Todos sabem aqui. Todos que estão me ouvindo ou que me ouvirão, e os que estão aqui nessa noite, ao vivo e a cores, também sabe disso. E quem não sabe, está sabendo agora. Que a salvação é individual. Mas em que sentido a salvação é individual? Em qual sentido, irmã Cira, que a salvação é individual? Como assim? Então, cada um por si, então não preciso fazer nada, é individual mesmo, então não preciso pregar, não preciso ficar chamando, não preciso ficar insistindo, porque é individual. Não, a salvação é individual. No sentido daquela pessoa tomar a decisão. Mas, porém, o que se refere à salvação no coletivo, diga, é universal. É universal. Deus quer que todos que creem sejam salvos. Deus, ele quer que a salvação chegue a todos os homens. Em 1 Timóteo 2,4 diz isso, que a salvação chegue a todos os homens. Então, há uma necessidade urgente para a família. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos embaixadores de Cristo, nos munir de todas as ferramentas e realizar essa obra maravilhosa, amém? Então, 1 Timóteo 2,4 diz, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? O Senhor quer que todos sejam salvos, mas a salvação é individual, porque depende da decisão de cada pessoa. Ela depende de cada pessoa. Irmã Cida, então, a senhora quer dizer que alguém da minha família pode a salvação não chegar até ele? Vai chegar, mas a tomada de decisão é individual. É dele, ele que vai tomar a decisão. Ele é livre para escolher ser salvo ou não ser. Amém? Então, a gente precisa se prover de todo. Em 2 Timóteo 2,15, vamos ver o que diz? Então, a gente precisa se prover dessa ferramenta. A gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. Vai abrindo para você, é bom que você vai... Né? Mesmo que você abra depois, não tem problema. A gente lê para adiantar e você abra um pouquinho depois para que você possa já ter mais conhecimento aí com a Bíblia, porque você vai precisar muito dela esses dias para falar a palavra de Deus para as famílias, falar a palavra de Deus para o membro da sua família, falar a palavra de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo. Né? Irmãos, eu fico preocupada. Eu fico preocupada com uma coisa. Eu falo, meu Deus, como jovens, como mulheres, como homens, crianças, nós precisamos nos preocupar em trazer os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos amigos de escola, de faculdade, para a igreja. Como uma coisa tão boa a gente não consegue compartilhar, a gente precisa compartilhar. Vamos ver lá o que diz em 2 Timóteo 2,15? Isso. A irmã Joyce vai abrir para nós vamos ler. Que eu não deixei separadinho aqui, tá? Mas ela... 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos que nos equipar
para manejar bem a palavra da verdade, para não causar vergonha e transtorno ao evangelho do Senhor, e através da palavra de Deus, no temor da palavra de Deus, nós manejarmos bem essa palavra e poder pregar, se apresentar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis a minha família aqui. Amém? Em nome de Jesus, que a gente possa cumprir. Cumprindo a missão. Como que a gente pode cumprir essa missão? A gente precisa ter isso sempre em mente. Em mente. Porque o nosso compromisso com Deus, com a palavra, como com a família, a obra de Deus aqui neste mundo. A gente precisa entender isso. A gente tem um compromisso. Irmãos, de todo compromisso que você tem, que nós temos como cristão, estou falando para crente, para cristão agora. De todo compromisso que você tem, o primeiro que você precisa entender é que a família, ela precisa cumprir a missão. Ela está aqui nesse mundo para cumprir a missão de Deus. E a missão de Deus é ir, é pregar. E o que a gente tem feito como representante de Deus? E o que você tem feito, o que eu tenho feito? Nós precisamos pregar. Precisamos... Olha, a correção, muitas vezes, sabe, tem as mães que têm os filhos, os pais que têm os filhos, nós que temos sobrinhos, ou temos irmãos, enfim, amigos, vizinhos. Às vezes a gente quer fazer alguma correção e a gente quer corrigir com a nosso próprio jeito, a nossa própria fala. Mas que você, nessa noite, possa começar a pregar a palavra de Deus para ele e para ela, para eles, para o seu familiar. Começa a usar a palavra de Deus como correção, como exortação, como conselho. Começa a praticar isso. Nós precisamos praticar isso para ver o que vai acontecer. Então, nós precisamos contribuir. Diga, minha família precisa contribuir para a propagação do Evangelho. Amém? Então, nós precisamos. Nós temos, sem, claro, se deslocar para outras nações, sem esse pensamento, missionário tem que se deslocar, missionário tem que se deslocar. Eu não desloco para outros, eu não estou em outro estado, eu não estou em outro país, então eu não sou missionário, não. Tira isso da sua mente e pensa assim, eu preciso fazer missões com a minha família, onde ela está localizada. Eu preciso fazer. Amém? Então a gente pode fazer. A sua casa pode ser um núcleo missionário. Aquele salão pode ser um núcleo missionário, irmã. O ateliê da irmã Joyce pode ser um núcleo missionário. O meu carro pode ser um núcleo missionário para as crianças. Amém? Aonde nós formos pode ser um núcleo missionário. Onde nós entrarmos, o comércio aonde nós vamos pode ser um núcleo missionário. O meu vizinho ali, a minha vizinhança pode ser um núcleo missionário. E a gente precisa se atentar a isso. Não podemos perder isso. Amém? Então, vamos lá. Vamos ver o que diz em Mateus 12:30? Como é importante a gente centrar o foco nessas almas. A gente precisa focar nessas almas. Olha lá, Mateus 12:30 diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, a gente precisa ganhar almas para Jesus, buscando e juntando escolhidos. Tem muitos escolhidos entre nós. Passa muitos escolhidos naquele salão, irmão e mamãe. Como assim, irmã Cida? Então, nem todos são escolhidos? Todos são. Todos são escolhidos. Mas eu já disse que a salvação é... Cada um vai fazer a sua própria escolha, sua própria decisão. Amém? Então, a família é como um campo missionário. E a gente já vai chegando aí para o final, para nós orarmos e se comprometer todo esse mês que vai entrar em trazer o convidado. A gente não pode aceitar não trazer convidados para domingo. Não podemos. Não podemos. Então, vamos lá. Não só os vizinhos, não só os amigos. Amém? Não só as pessoas que fazem parte do nosso, da onde é o comércio que a gente frequenta. Não só os clientes que passam por nós.
Não só os funcionários, não só os nossos amigos de trabalho precisam de Jesus, como também o nosso lar precisa de salvação em Cristo Jesus. E tem muitos membros de família que precisam de salvação. E a gente precisa se atentar a isso. Porque mesmo que alguém nasça num lar cristão, veja bem, precisa ser evangelizada para tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Para nascer de novo e caminhar com o Senhor. Como assim, irmã Cida? Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui, dessa noite aqui. Nessa noite, nós temos aqui um bebê, né? Ele é um bebê. O Isaac. O Isaac, Benjamin, nasceu num lar cristão, ok? Ponto final. Nasceu num lar cristão, sim ou não? Sim. Só que o Isaac, ele precisa ser evangelizado dia após dia. Porque vai chegar um momento em que essa pergunta precisa ser feita ao Isaac. Mas, irmã Cida, mas ele não já nasceu num lar cristão? E permanece, por exemplo, na igreja, vamos supor que agora ele já está na fase da adolescência, e ele permanece na adolescência, ou até agora, mas ele precisa fazer a confissão. E ele precisa ser discipulado. E ele precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele precisa nascer de novo. Então, o que nós temos que fazer? Em nossa casa, nós temos que, cada vez mais, pegar os membros, aqueles que nasceram num lar cristão, por exemplo, como a Ana Paula, que nasceu também, num berço evangélico. As suas meninas não nasceram num berço evangélico. A Ana Paula e o Isaac Benjamin nasceu. Né? A Ana Paula já está um pouco maior, mas ela também nasceu. Mas também ainda é um bebê na presença do Senhor. Mas o Isaac é menor. Ela também precisa ser evangelizada, precisa ser discipulada ao ponto dela se aproximar mais e mais do Senhor e fazer essa decisão de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, olha o trabalho dos pais dessas duas crianças citadas aqui. Também. A Fernanda também. Só que ela não está aqui hoje, né? Então eu citei os que estão aqui hoje. Mas ela também precisa ser trabalhada para chegar um momento dela aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque tem pessoas que não fizeram essa confissão. E essa confissão é importante. Amém? Bom, a família como um campo missionário, dentro do seu próprio lar, para os nossos membros ser uma missionária, um missionário dentro do nosso próprio lar, o que a gente precisa usar como ferramenta? Quem pode me citar uma ferramenta? Vamos ver se é uma das que eu vou falar aqui. Não vale o irmão Gustavo, senão ele vai esticar o olho aqui, ele vai querer olhar para falar, né? Alguém pode me fazer uma citação? Qual é uma das ferramentas que nós podemos utilizar utilizar no campo missionário, que é o nosso lar? Como missionário dentro do lar. Cite uma ferramenta. Oração também, mas tem um específico. Esse não pode faltar, e o pastor bate nessa tecla, hein? Vamos ver quem vai acertar. Quem acertar vai ganhar um bombom no primeiro dia do mês da família. Exemplo, mas tem uma ferramenta que a gente precisa praticar, e o pastor bate muito nessa tecla. Ele fala, vocês precisam fazer. O culto doméstico. O culto doméstico é muito importante para manter acesa essa unidade. Ele é muito importante. Ó, ganhou a caixa de bombom, a irmã. Ganhou uma caixa de bombom, a irmã Tamara. O pastor fala demais nisso. Como obreiro, ele puxa tanto a orelha de obreiros. Precisa ter o culto doméstico, é importante. A chama, para essa chama manter acesa, para a gente se manter unido, para esse progresso da família, para a gente ganhar a família, é preciso fazer o culto doméstico, precisa. E não é um culto extenso, mas a gente precisa ler a palavra, canta o hino, canta o testemunho. Que testemunho você tem hoje? Olha que bênção, né? Vamos contar um testemunho hoje. A irmã Mari e o irmão Gustavo, não dá para contar o testemunho, porque o testemunho acontece para os dois, por exemplo, no trabalho, no dia a dia, que eles trabalham juntos. Mas eles podem se reunir, cantam um hino, ora, lê ali uma palavra e fala assim, vamos agradecer a Deus por isso que aconteceu conosco?
Pronto. É um culto doméstico. Vamos lá ver em Josué 24:15 o que diz? Então, reúna a sua família, reúna os seus filhos, põe lá ao redor da mesa, faz uma reflexão. Faz. Isso é manutenção, faz parte, é crescimento. Dá paz no lar, comunhão no lar, entre os membros da família. Às vezes a gente quer paz no lar, quer buscar paz no lar e não faz um culto no lar. O que paz que você quer que entre no seu lar se não faz um culto? Você brinca, você põe filme, você faz isso, faz um almoço, faz um jantar especial, faz uma comida especial, né? Faz um cuscuz especial fofinho, como a Joyce, vocês fazem um cuscuz, uma carninha cozida, faz lá tudo bonitinho. Tudo isso é bom, fofinho? É. Mas e a manutenção para o crescimento? Para ter paz no lar? Ah, mas eu na minha casa só eu e meu esposo. Não interessa. Só eu e minha filha. Não interessa. Você pode chegar na sua casa hoje ou amanhã, por exemplo, e falar assim: filha, vem aqui um pouquinho. Eu quero ler um versículo com você. Eu vou ler um versículo, você canta um pedacinho de um hino, e eu quero que você conta algo de bom que aconteceu no dia de hoje. E eu vou contar algo de bom que aconteceu no meu dia. Se não tiver, vamos agradecer, porque nós chegamos até aqui nesse dia. Aproveite o momento. Pode ser até no momento antes da janta, que sentarem juntas. Faça isso é importante. Vamos ver o que diz, irmã Joyce? Lá em Josué 24:15. Então, é importante para manter a comunhão da família, o amor, a paz. É importante o culto doméstico. O 24:15. Ele nos ajuda a evidenciar o amor de Deus. Então, o culto doméstico, que a irmã falou aqui com muita... A Joyce falou a palavra. Sim, a palavra. É muito importante, com certeza, porque a palavra faz a gente ser temente. Mas eu disse, uma ferramenta para a gente ler a palavra é, por exemplo, o culto doméstico. Diz lá, ó: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a sua casa precisa servir ao Senhor. E o culto doméstico é uma prioridade. Diga, o culto doméstico é uma prioridade. Diga assim: eu, nesta igreja, sou ensinada pelo meu líder que o culto doméstico não pode se ausentar do meu lar. Vocês são ensinados a isso. E há uma prioridade nisso. Nós precisamos conhecer Deus. E conhecer Deus através desses cultos. Porque se a gente desconhecer de Deus, o que a gente se torna? Quando a gente conhece Deus, os preceitos dele, a gente se torna o quê? Amigo. Mas tem uma palavra que é chave. Eu faço isso na escola bíblica dominical, né? Quero palavra-chave. Servo está dentro. Tudo bem, está no caminho. O que um filho precisa ser? Obediente. Conhecer os preceitos de Deus ocasiona obediência. Não conhecer os preceitos de Deus nos torna o quê? Desobedientes. Então, a gente precisa ser diligente em ensinar os preceitos de Deus aos filhos. E isso contribui, sabia? Para a obediência do filho. Isso se torna um particular ali e ele começa a ter isso como: opa, peraí, eu preciso ser um obediente, se eu preciso ser um servo obediente, eu preciso ter um filho obediente. Se eu preciso ser um filho obediente, eu também preciso ser um funcionário obediente, uma esposa obediente, uma tia. A gente precisa ter essas obediências, porque tem gente que não gosta de obedecer, viu, gente? Gente que não gosta de obedecer, falou em uma ordem e não quer. Então, a gente precisa conhecer os preceitos de Deus. Amém? Então, a gente precisa obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, a gente vai obedecer os nossos pais, a nossa liderança. Bom, então,
O culto doméstico é uma prioridade. O culto doméstico também, ele pode ser um fator de segurança e prosperidade. Digo, o culto doméstico nos dá segurança e prosperidade. Por quê? Quando a gente insiste em ser obediente a Deus, o que acontece? As forças do inimigo, elas são dominadas. O quanto o inimigo tem trabalhado dentro das famílias. O quanto o inimigo tem cirandado. E quando a gente faz um culto doméstico, quando a gente pratica isso, coloca isso como ferramenta, a gente pode alcançar segurança e prosperidade. Porque o inimigo, ele cai por terra. E aí, ao invés da família lutar entre si, irmã Joyce, ela se une para lutar contra aquilo que vem de externo, as lutas externas. Sabia que as famílias, às vezes, elas entram em umas neuras, que elas começam a lutar entre si, ao invés de lutar contra aquilo que vem sobre ela. Começa a ter guerra entre si. E aí, pai contra filho, filho contra pai, esposa contra esposa, e vira aquela confusão, e a mãe contra o filho contra a mãe, e aquela confusão. Eles pedem essa segurança, essa prosperidade. Então, o culto, ele ajuda isso. Amém? Então, a gente precisa. Eu falei, né, do dever, que as escrituras ensinam a gente no dever de adorar, e que é importante o culto doméstico. Aí eu não lia, né, os Salmos até 95, do 1:6, que diz porque ele é muito, mas eu queria que a irmã Joyce abrisse em Apocalipse 14:7, e depois a gente vai ver o Deuteronômio sobre a prioridade, e aí a gente vai caminhar aí para o final. Apocalipse 14:7. Diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glórias, pois é chegada a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, no culto doméstico, nós aprendemos a adorar ao Senhor, a ser adoradores de Deus. E depois, no fator de segurança, da prioridade, Deuteronômio 11:13. Ou 22 depois. 11:13 diz, sede diligente e obedecedes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Depois o 22 diz, porque se diligentemente guardardes todos os mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Amém? Aí depois, na segurança, fala o 11:22 e o 23, irmã Joyce, para a gente ver a segurança. 23 só, 11:23. O Senhor desapossará todas essas nações e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Amém? Então, é importante para a prosperidade e para a segurança. Bom, o que o culto doméstico também é? Uma escola diária. E permanente. Às vezes você vai lá, estuda todas as coisas seculares e não estuda a palavra de Deus. E se você pratica o culto doméstico, o que acontece? Você torna ali uma escola diária. E é muito importante. Por quê? Irmã Cida, por que essa escola diária é importante? Primeiro, ela nos ensina princípios importantes para a gente prosperar, vencer a longa jornada da vida, gente. Olha, para uma família vencer toda a jornada é muito difícil. E quando a gente vence, irmã Cida? Olha, só quando o Senhor, né, vir recolher. Porque a gente tem que lutar todos os dias. Pensa, para uma mãe vencer o filho, ir lá, chegar ao ponto dele ir para a escola, dele se formar, dele ser um homem, uma mulher íntegro, obediente, casar, ter as suas condições financeiras. Imagine tudo isso como é cansativo, irmãos. Você pensa que não foi cansativo? Eu vou citar ela como exemplo, porque ela está aqui numa condição de mais nova. Pensa o quanto foi cansativo para a irmã de Janira, vou citar aqui, ela não está nessa noite, mas estou usando a Joyce aqui como peça de retórica. Pensa como foi cansativo para a irmã de Janira chegar e conduzir a Joyce, e educar, e levar a palavra para a Joyce vir para os caminhos do Senhor, ficar firme, estudar, ser uma mulher, ser fiel, ser ali justa, íntegra, de uma palavra só, e assim, e vai. Olha quanto é cansativo.
irmãs? Quanto é cansativo para a irmã Márcia chegar e ver o William tal crescer, trabalhar, casar, chegar, ser pai. É uma longa jornada. Então a gente precisa aproveitar essas armas, aproveitar essas bênçãos que a gente ensina aqui, por exemplo, sobre o culto doméstico. Olha quanta coisa. Ele é uma prioridade, ele nos dá segurança, ele nos dá prosperidade, ele é uma escola diária e permanente, contínua, que faz com que a gente se enche da palavra de Deus, com que a gente vence, né? Que a gente mantenha o coração cheio da palavra de Deus. Olha como é importante que a gente vence, a gente fica perseverante contra o pecado. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais perseverante contra o pecado você se torna. Então, é importante. Ensina os filhos, guia os filhos no caminho da justiça, a serem homens justos, mulheres justas. Porque quando a gente ensina segundo a palavra de Deus é justiça. Diga, a palavra de Deus é justiça. Olha o 11:19, irmã Joyce, lá no Deuteronômio. Olha que importante. Ensinai aos vossos filhos, falando deles, assentando em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. É importante ensinar. Então a gente precisa. Levanta, você agradece a Deus que você levantou, vai lá pelo caminho, agradece a Deus, vai lá. É constante, é uma jornada, amém? Então a gente precisa praticar. O que também é importante? O que é importante? Acontece na vida de uma família missionária, de uma família que se dispõe a fazer missões. Ela se torna uma família de comunhão. Traz comunhão para você. Hoje em dia, gente, o que mais que a gente está vendo é crente numa crise, né? Os crentes estão vendo uma crise de identidade, uma crise existencial, né? Não tem amor pelo próximo, é uma confusão toda que a gente vive. É uma sociedade que só pensa em si próprio. É como se diz assim, é Deus por todos e cada um por si. É o individualismo total. Hoje a gente vive isso, o individualismo. As pessoas hoje, né, às vezes não valorizam uma pessoa, um ser, mas às vezes dá mais ênfase a um valor, a um bem que ela possui, ao dinheiro que ela tem. Então, o que a gente, como uma família missionária, o que a gente passa a praticar? Comunhão, a buscar esse valor. E a gente vê as famílias aí se fechando. Você já percebeu que as pessoas, elas não... Ó, a amizade está difícil. Pensa. Os jovens têm sofrido. Você pergunta assim, Victor, é um dos mais jovens que está entre nós, né, da juventude mesmo. Fora vocês que são crianças e caminhando aí para a pré-adolescência. Victor, está fácil ter amigos? Quantos amigos você tem? Antes a gente falava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje, se falar, ele vai ficar pensando, vai falar, eu tenho um. Ou tem alguns jovens que têm falado que não tem nenhum. Tem adultos entre nós, mesmo mais velhos, que têm falado que não tem. E como é importante, porque o quê? As pessoas estão se fechando cada vez mais. Então, quando a gente se empenha em fazer missões, quando a gente se empenha a priorizar, por exemplo, usar as ferramentas como é de um culto missionário, a gente também aprende a ter comunhão, a pensar nos outros, né? Aprende a ver a necessidade um dos outros. Então, a gente precisa buscar a comunhão, que muitas pessoas não querem ter mais. Fala que vai à igreja, Deus me livre, não quero igreja, todo mundo falso, não sei o quê, já começa assim, aquela confusão toda. E as pessoas estão assim. E quantos tem, irmãos, de desigrejados? É até estranho, né, a gente usar esse termo, né? Mas existe. Tantos desigrejados que não querem mais. Que estão aí, ó, eles têm fé, mas eles não abrem mão, mas ao mesmo tempo eles não querem estar mais em comunhão, não quer mais ir na congregação. E tem milhares e milhares de pessoas assim. Quantos tem de jovens aí que falam, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu confio, não, eu amo o Senhor, não, eu louvo a Deus, eu busco, eu oro, eu falo com o Senhor.
Tem uns que são até ofertantes, dizimistas, mas eles não querem mais estar em comunhão. Gente, como é bom nós estarmos em comunhão. Tem pessoas trocando isso. Trocando um momento como esse. Trocando um momento de que nós aqui nos alegramos, cantando e falando para chover chuva de bênção na vida do nosso irmão. Isso faz bem. Quando a irmã Joyce acabou de cantar esse hino, parecia que eu estava tão mais leve de desejar bênção na vida. Quando eu olhei para o meu irmão e desejei bênção para ele, olhei para vocês e desejei bênção na vida de vocês. É tão bom isso. Amém? Então, é muito importante. Vamos ler Hebreus 10, 25 e vamos nos colocar de pé. E vamos trabalhar todo esse mês para em busca da comunhão. Vamos alcançar os desigrejados. Vamos retornar aí, né? Famílias missionárias, retornar aos nossos cultos. Não deixamos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quantos têm deixado de congregar? E nós, como família missionária, precisamos cooperar para que isso não aconteça. Amém? Vamos nos colocar de pé? E eu quero que vocês pensem nesta noite em uma família aqui na Bíblia que a gente pode dizer como uma família cooperadora, lá de Atos 10, 23, 24, não precisa abrir, que diz que ali, né, que fala na conversão de Cornélio. Ele foi um homem temente a Deus e ele se importou com a família dele. E ele se comunicou, ao ser comunicado que iria ali homens de Deus na casa dele, ele tratou logo de fazer um convite para o parente, para os amigos mais próximos. E isso é muito importante. Nós, como famílias missionárias, precisamos dar assistência espiritual a outras famílias. Amém? Assim como o exemplo de Cornélio, que quando ele soube disso, ele era um homem temente a Deus e ele já procurou logo focar e ir lá e convidar as pessoas. Que nós possamos ser assim, amém? Que não sejamos individualistas, queremos só para nós, mas que a gente também pensamos em agregar, em acolher as pessoas, em ser famílias que abençoam, amém? Que a gente possa usar a nossa família, a nossa casa, né, como um acolhimento para as pessoas. A nossa igreja como um acolhimento para as pessoas. Que Deus coloque isso no coração de vocês. Que vocês saiam daqui pensando, eu preciso fazer um culto ainda essa semana. Faça um compromisso com Deus. Ainda essa semana eu vou fazer um culto na minha casa. Se chegar ali seu filho que é casado, se chegar ali a sua filha que mora longe, se chegar ali um parente seu, você com seu esposo, com suas crianças, você só com a sua esposa, se chegar um sobrinho, uma sobrinha, um tio, faça. Vou fazer um culto hoje aqui. Gente, e é um culto assim, não precisa ser um culto de 2 horas, como foi o nosso hoje. Mas um culto ali, ler a palavra, faz uma oração. Ó, aqui teve uma liturgia, não teve? O irmão Gustavo veio, abriu o culto com oração, fez uma oração, cantou os 2 hinos da harpa, leu a palavra, orou, né, a palavra oficial, orou, recolhemos os dízimos e as ofertas, louvamos novamente, os irmãos louvaram, também tiveram a oportunidade de louvar, estudamos sobre a palavra de Deus, o quanto é importante a nossa família ser acolhedora, ser missionária, o quanto é importante a obra, o ID de Deus, e aí a gente vai encerrar o culto. Não precisa ser a extensão dessa liturgia, mas você pode diminuir essa liturgia e aplicar dentro da sua casa. A irmã Célia vai falar assim, mas como eu posso? Meu esposo não liga. Não, você pode sim, irmã Célia. Você chega e fala assim, vamos agradecer a Deus hoje pela sua vida. Vença, rompa, não tenha vergonha. Se a Bruninha às vezes pode estar ali, a Bruninha não está bem, está com febre. Olha, eu vou orar aqui para a Bruna que ela não está bem. Quer me acompanhar? Comece a fazer isso, comece a praticar. Ora você. Tá bom, ora. Senhor, eu estou aqui, meu esposo está aí, que o Senhor possa, por favor, ir de encontro à necessidade da minha neta, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor cura, e eu creio, Senhor, que possa, a senhora canta um pedacinho lá de um hino que lembrar, pronto, amém, glória a Deus. E ali ele vai ouvindo, daqui um dia ele vai estar pedindo oração, que um dia ele vai estar aqui, e em nome de Jesus, né? O que é impossível para nós é possível para Deus. Amém?